Fala galera do canal Bem-Estar, atendendo a muitos pedidos. Hoje a gente vai falar sobre as meias de compressão. Você já deve ter visto aí muita gente fazendo atividade física com uma meia um pouco mais comprida, que comprime ali, principalmente a região da canela, da batata, da perna. Qual a vantagem? Quando eu tenho que usar? Enfim, você vai saber tudo hoje com a doutora Juliana. Juliana, primeiro, obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. A gente recebe muita mensagem. De manhã, às vezes também, que eu falo na CBN, muita gente manda perguntando as vantagens de se usar uma meia de compressão na atividade física. Eu confesso que há um tempo atrás, quando o Ronaldo voltou ali a jogar lá no Corinthians, usava as meias, despertou muito interesse. Conta um pouquinho como que funciona. Eu acho que, primeiro, a compressão elástica a gente usa clinicamente nos pacientes que têm problemas circulatórios, então principalmente nos pacientes que têm varizes, consequências dessas varizes, consequências de tromboses venosas. Então ela já é usada há muitos anos como um tratamento clínico para isso. A compressão ela já é usada, para você ter uma ideia, desde a Grécia Antiga já tem relatos de uso de compressão para varizes, por exemplo. Quer dizer, a meia de compressão, o objetivo principal dela é melhorar o retorno do sangue venoso. Sim, hoje a gente já sabe que a meia elástica ela diminui o tamanho, o diâmetro das veias. Isso já é comprovado em estudos com ressonância magnética, em estudos de pacientes com varizes, isso a gente vê. Diminuindo o diâmetro é um pouco contraintuitivo, mas quando a gente diminui o diâmetro da veia, a gente aumenta a velocidade com que o sangue está passando. Sabe quando a gente vai lavar quintal com mangueira, que a gente aperta a mangueira, diminui o calibre da mangueira e aí a água anda com uma velocidade maior? Não façam isso em casa, para não gastar água. Não tô incentivando o pessoal a gastar água, mas vamos supor que seu vizinho lá inconsciente da água faça isso, você vai ver que a água ela vai andar numa velocidade maior. Isso acontece nas nossas veias também. Então, conforme a gente faz uma compressão externa, a gente diminui o calibre das veias e melhora o retorno. Além disso, a gente aproxima as válvulas. Dentro das nossas veias das pernas, nós temos válvulas que elas impedem a volta do sangue de volta para o pé. Porque a circulação é dividida em duas partes. A parte arterial, que é o sangue que vai, e a parte venosa, que é o sangue que volta. E nas pernas esse retorno é mais difícil, porque imagina a distância que a gente tem lá do nosso pé para o nosso coração. Então a gravidade está sempre puxando contra o sangue querendo voltar para o pé. E para impedir esse retorno dentro das nossas veias, nós temos essas válvulas, que são como se fossem portas. Elas são válvulas que ficam fechadinhas. Quando o sangue quer passar de baixo para cima, ele consegue passar. Se ele quer descer, ele não consegue. Ele bate na válvula, a válvula fecha e não deixa ele passar. Então, quem é normal, quem tem perna sem varizes, tem essas válvulas bonitinhas. Quem tem varizes, o problema está nessas válvulas. E aí a válvula não fecha direito. Então o sangue, em vez de só ir para o coração de volta, ele fica voltando. Por isso que a pessoa tem esses problemas de circulação. Então nessas pessoas, por exemplo, essa diminuição de diâmetro também vai aproximar essas válvulas e melhorar o retorno de sangue. Outra ação da meia elástica é a diminuição de inchaço. Então, conforme a gente faz a pressão, aquela água que fica em volta das células, que é aquele retenção de líquido que o pessoal fala, que vai fazer drenagem linfática, essas coisas, essa água que fica ao redor das células, ela consegue voltar para os vasos linfáticos e voltar para os vasos sanguíneos com uma facilidade maior quando a gente tem uma compressão dali da pele. Isso também ajuda a melhorar a circulação e ajuda e explica um pouco o porquê da melhora da performance nos atletas. Que é uma longa história, viu, Márcio? Porque primeiro você achava que a melhora da performance era justamente por causa do retorno de sangue. Mas isso não ficou comprovado. Por quê? Porque as principais veias que fazem o retorno do nosso sangue são as veias do sistema profundo. A gente tem dois sistemas venosos na perna. São o sistema venoso superficial, que são veias que ficam mais próximas da pele, que ficam na gordura, né, logo abaixo da pele. E as veias do sistema profundo, que ficam no meio da nossa musculatura, ficam entre os músculos. Essas que são as principais, elas carregam mais de 80% do retorno do sangue. Então, quando a gente está em movimento, fazendo atividade física, naturalmente a gente está pressionando essas veias e melhorando o retorno. Então, fica muito difícil da meia realmente incrementar
de uma forma muito significativa esse retorno. Melhora um pouquinho. Tem um estudo que saiu ano passado num jornal grande de cirurgia vascular, que é o Journal of Vascular Surgery. Inclusive, é uma pesquisa de um pessoal da USP de Ribeirão Preto, daqui do Brasil, e eles viram uma melhora do retorno do sangue em pessoas amadoras que fazem corrida, em comparação com aquela usando a meia, em comparação as que não usaram a meia. Só que isso não é tão significativo. O que se viu é que a melhora da performance, na realidade, estava relacionada à melhora da recuperação muscular. É isso que eu ia te falar. Isso. Então, a compressão elástica, aparentemente, uma das teorias é que diminui o dano muscular por diminuição de vibração, diminuição do dano ao sarcolema, que são as células musculares em si, tem menos morte celular, menos liberação de lactatos e outras toxinas que fazem aquela dorzinha boa da academia, que você treina a perna e depois não consegue andar. Aquela dor é devido à morte das células musculares. Isso é desejável em alguns tipos de exercícios, por exemplo, nos exercícios de hipertrofia. Em outros exercícios, por exemplo, na corrida, é indesejável, porque o cara fica com dor e não consegue treinar direito. Isso. Se ele tiver uma recuperação melhor pós-exercício, ele vai conseguir treinar melhor e aí isso vai se refletir lá no final na performance. Tá, uma meia dessa, né? Ela é uma meia esportiva. Isso. Qual a diferença, por exemplo, de uma meia dessa de voo? É igual? Depende, na verdade, da compressão. Hoje, o que diferencia as meias? Os materiais que elas são feitos. Então, tem meias bonitas que parecem meias finas, né, de mulher. Tem meias com materiais esportivos que vão facilitar aí a transpiração. Essa, por exemplo. Isso. Tem meias que você pensa mais no conforto, como essas de voo, por exemplo. Além do material, a compressão. Então, depende de quanto que você vai comprimir a perna para cada situação. Vou te dar um exemplo. Existem meias elásticas para prevenção de trombose em pacientes que fizeram uma cirurgia. Não sei se você já viu alguém que fez cirurgia que está com aquela meia. Então, aquela meia, por exemplo, é uma meia de 18 a 20 milímetros de mercúrio de compressão. Quer dizer, é uma meia de compressão mais leve. Por quê? Porque o cara que fez cirurgia fica deitado, ele não está com a perna para baixo. Quando você vai pensar numa situação que a pessoa vai ficar com a perna para baixo, ela precisa de uma compressão mais forte para fazer aquela diminuição do diâmetro das veias. Então, daí você vai precisar passar por uma compressão maior. Se você pensar num paciente que já tem um inchaço, que já tem um varizes de grosso calibre, aí vai precisar de uma compressão ainda maior para ter esse benefício. E a meia, ela perde a compressão com o tempo? Perde, obviamente. Perde, porque são fibras elásticas. Então, conforme você vai usando esse elástico, ele vai perdendo. A ideia é não lavar? Precisa lavar, porque tem suor, tem célula morta, então você precisa lavar. Mas com a lavagem, sem dúvida, você vai perdendo. Quanto mais você usa a meia, também você vai perder mais. Quanto tempo dura, em média, uma meia? 6 meses, mais ou menos, é o preconizado. Depende do seu uso também. O que eu falo para o paciente é assim, olha, se tiver larga a tua meia, não adianta, você só vai passar calor e não vai ter o benefício. Então, sentiu que está muito fácil de colocar, que também é um problema colocar a meia, aí é porque já não está funcionando tão bem. Entendi. Para quem quiser, lá no meu canal, eu tenho um canal no YouTube também, chama Pernas Pra Que Te Quero. Lá no meu canal tem um vídeo explicando como é que faz para colocar essa meia de uma forma mais fácil. Tem alguns macetes que às vezes a pessoa não sabe e sofre, ela fica meia hora para colocar a meia. E tem alguns jeitinhos que lá no vídeo eu coloco a meia em 1 minuto. Boa, vou colocar aqui o linkzinho do canal.
Mas o uso dessas meias na prática esportiva é bem mais recente, agora dos anos 2000 para cá que começou essa moda. E isso vem, na realidade, de estudos que mostraram melhora do retorno venoso, da volta do sangue de volta para o coração, relacionada com o uso dessas meias. Então, se pensou, será que melhorando ainda mais o retorno venoso, será que isso tem um impacto na performance dos atletas? Entendi. Muitos atletas começaram a usar, especialmente no início, atletas de corrida. Então, os atletas que faziam principalmente corrida de fundo, maratonistas, meio maratonistas, triatletas, começaram a usar e empiricamente, né, na prática, acabaram vendo algum impacto na performance. E aí, depois disso, é que começou a pipocar os estudos científicos para tentar justificar o porquê que isso acontece. Hoje já tem estudos em vários esportes com relação a isso.